Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje, a gente vai para uma nova fase do estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. A gente já viu em cursos anteriores quais são as penalidades aplicáveis, quais são as autoridades competentes para a aplicação dessas penalidades, e a partir de agora a gente vai para o processo administrativo em sentido amplo propriamente dito. A gente vai estudar de que modo são os procedimentos que visam a apuração de uma infração disciplinar e, a posterior, condenação do servidor ou a absolvição dele. Tudo bem? É basicamente isso que a gente vai ver. Essa primeira aula ela é essencial, porque a gente vai conversar exatamente sobre as duas formas, os dois tipos de procedimentos que podem ser instaurados em face de um servidor público que eventualmente tenha cometido uma infração funcional, a sindicância e o processo administrativo. Vamos comigo. Uma infração administrativa, ela é apurada justamente por meio ou da sindicância ou do processo administrativo. Lembrando, muitas vezes a gente fala processo administrativo e a gente está falando de tudo isso, tanto de sindicância quanto de processo. Em sentido lato, processo administrativo serve para as duas modalidades, tanto para sindicância quanto para processo administrativo em sentido estrito. É como se o processo administrativo em sentido lato fosse gênero, do qual são espécies sindicância e processo administrativo em sentido estrito. Tudo bem? Outra disposição prevista aí no nosso estatuto é justamente que tais procedimentos punitivos, sindicância e processo administrativo, são sempre realizados pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e presididos por um procurador do Estado que já esteja confirmado na carreira. Essa é uma importante consideração aí que a gente tem em relação aos processos administrativos em geral. Sempre quem os realiza é a Procuradoria-Geral do Estado, sempre presidido por um procurador do Estado já confirmado na carreira. Bom, então o que diferencia sindicância de processo administrativo? Rapidinho a gente mata isso. A sindicância, ela pode ser aplicada em casos de infrações mais leves. A sindicância é instaurada quando a infração disciplinar ela for penalizada com repreensão, suspensão ou multa. Demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, eu não posso me utilizar do procedimento da sindicância. A sindicância eu uso, então, para situações um pouco mais leves, um pouco mais brandas, tudo bem? Nessas situações é possível a utilização da sindicância, repreensão, suspensão e multa. Ao passo que o processo administrativo em sentido estrito, já previsto no artigo 270 do Estatuto, ele é obrigatório quando a falta disciplinar estiver relacionada com a aplicação de uma das seguintes penalidades: demissão a bem do serviço público ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Nesses casos, o processo administrativo em sentido estrito ele é obrigatório, mas cuidado! Nos casos de repreensão, de suspensão e de multa, que a gente viu no slide anterior, voltei agora para vocês verem de novo, também é possível a instauração de processo administrativo disciplinar. Não há absolutamente problema nenhum, é que ele é obrigatório nessas três situações que a gente viu anteriormente. Então, vamos recapitular antes de eu encerrar a aula. Sindicância vale para as três mais leves. Ela é possível nessas três mais leves, mas essas três infrações mais leves também podem ser processadas mediante processo administrativo disciplinar, ao passo que as três mais pesadas, obrigatoriamente a apuração delas, a apuração de infrações funcionais, que culminem na demissão a bem de serviço público ou na cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se dá necessariamente por meio de processo administrativo disciplinar. Certo? Espero que vocês tenham entendido bem essa primeira aula. Depois a gente volta falando sobre sindicância. Grande beijo a todos. Tchau.